Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vim contar para vocês o relato da minha gravidez de alto risco, onde Deus operou um milagre, porque eu poderia ter perdido meu bebê, mas o Senhor operou um milagre. Hoje eu vim contar para vocês. Em dezembro de 2016, eu descobri que eu estava grávida. Não foi uma gravidez planejada por mim, por meu marido, porque nós tínhamos muitos sonhos e projetos que nós queríamos realizar naquele tempo ali. E eu tinha 25 anos, ele tinha 30 anos, uma idade boa para ter filhos, mas naquele momento nós não queríamos ter filhos, mas o Senhor queria, né, que nós tivéssemos. E eu engravidei. Meu marido e eu, nós morávamos em Portugal nessa época e nós estudávamos. E nós íamos para a escola a pé, porque a escola era relativamente perto, não era longe. E nós íamos a pé. Eu me lembro que quando eu voltava da escola, eu sentia uma dor terrível no pé da minha barriga. Só que como eu era grávida de primeira viagem, eu não sabia que não era normal uma grávida sentir dor. Então, eu pensava, é normal, é uma cólica de grávida. Só que era uma cólica muito forte. Eu sentava em algum lugar, geralmente tinha algum ponto de ônibus, alguma coisa assim. Eu sentava, esperava a dor passar e continuava meu caminho, né? A dor passava e vida que segue. E isso era diariamente, todos os dias nós íamos e voltávamos à escola. Às vezes eu sentia dor, às vezes não. E quando eu sentia essa dor, ela era muito forte. E aí eu me lembro que eu fazia todos aqueles exames, aquelas coisas de grávida pelo centro de saúde. Só que por causa de documentação, coisa de documentação minha na época, a médica me transferiu para fazer tudo no hospital. Então, ao invés de ir para o centro de saúde, eu ia para o hospital. Eu me lembro que eu fiz a primeira ecografia e eu acho que eu fiz a primeira ecografia, deu tudo normal, ecografia que é ultrassom, na verdade, eu fiz ultrassom, tudo normal. E eu me lembro que eu tinha um ultrassom marcado, só que eu perdi esse ultrassom. Eu não consegui ir e eu remarquei. Quando eu remarquei, a atendente remarcou logo para aquela que é a morfológica, onde descobre tudo sobre o bebê, né? Aquela bem detalhada. Foi aí que eu descobri o meu problema. Nós chegamos no hospital, meu marido e o doutor, ele falou, nós fomos, o doutor, eu me lembro que o doutor falou que era um menino, ele até falou assim, parabéns, é um lindo rapagão, saudável. E nós ficamos muito felizes, porque a gente queria ter um filho, um menino, né? Mas se fosse menina também, seria maravilhoso, mas nós, não sei, nós queríamos um menino e Deus nos deu um menino. E nós ficamos muito felizes, eu me lembro disso. E só que eu tô me lembrando aqui, eu acho que quando eu descobri o sexo do bebê, não foi na morfológica, quando eu descobri o problema que eu tinha. Foi um ultrassom antes. Foi isso mesmo, eu descobri a gravidez em um ultrassom antes. E depois eu fui fazer a morfológica. Eu sei que eu perdi um ultrassom. Eu perdi, lembrei, eu perdi o primeiro ultrassom. O segundo foi onde eu descobri o sexo do bebê. E o terceiro era o morfológico, que foi onde descobri tudo. Eu me lembro que nós chegamos no hospital e para fazer o exame morfológico, o doutor falou que estava tudo bem com o bebê, que o bebê era perfeito, era saudável, falou tudo sobre o bebê. Mas falou comigo assim, você está com um problema. Aí eu falei assim, o quê? Só que eu achei que fosse algo assim, pequeno, né? O quê? Aí ele falou assim, você está com o colo do útero curto. Aí perguntei ele o que era, né? Ele foi e me explicou. Ele me explicou que um útero de uma mulher, ele é espesso, ele é bem grosso. Um exemplo, aqui, ó. O útero da mulher, ele é espesso, tá vendo? E o bebê fica aqui em cima. Então fica tudo isso aqui para baixo, protegendo para o bebê não nascer. E quando a mulher tá em trabalho de parto, isso vai afinando, afinando, afinando até o bebê nascer. O meu, ele falou que parecia uma folha de papel. Ele falou assim, ó, o colo do seu útero parece uma folha de papel. Você não segura o bebê. Tipo, por nada. Ele até falou comigo assim, eu não sei como você não perdeu o bebê. Nisso eu tava com 4 meses de gestação. Ele falou comigo assim, eu não sei como você não perdeu esse bebê nesse tempo aí que você andou, fez suas atividades diárias. E nisso eu comecei a ficar preocupada. Aí eu falei com ele assim, ah, tá bom.
o que que nós podemos fazer? Já posso ir pra casa? Ele falou assim, não, você vai ser internada imediatamente. Eu ainda não tinha entendido a gravidade do que estava acontecendo, né? E aí, eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar tensa, e aquilo começou a desencadear em mim contrações. Aí eu comecei a ter contrações. E nisso, o meu marido vendo tudo, calado, ouvindo ali comigo, e eles foram me enviaram para uma sala de emergência lá, onde tinha vários médicos. E eu me lembro que tinha uma médica angolana, muito simpática, mas muito fria também. A médica, quando eu entrei, a médica foi direta, curta e grossa comigo. Ela falou assim: olha, eu vou te avisar aqui, o seu bebê, ele vai nascer e provavelmente não vai sobreviver, porque você está de 22 semanas e esse tempo o bebê não vai nem pro neonatal, porque o bebê não está formado ainda, ele já nasce e morre. E eu fiquei, tipo, em choque, paralisada. Só que eu consegui pensar na minha mente. A última palavra é do meu Deus. E o meu bebê não vai morrer. Eu sei que eu pus isso no meu coração e na minha mente. O meu bebê não vai morrer, porque o Senhor me deu e eu tenho certeza que o Senhor não vai tirar ele de mim. E aí começou aquela confusão naquela sala ali, muitos médicos em cima de mim, e eu com contrações. Aí eles me mandaram aí eu saí daquele local que eu tava, e eles me mandaram pra outra sala. Na outra sala, tinha uma enfermeira que ela ficava sempre, constantemente, a enfermeira ficava medindo minha pressão, medindo as contrações, ela ficava constantemente me vigiando ali, e meu marido do meu lado. E a enfermeira até foi um anjo do Senhor, foi a voz do Senhor confirmando pra mim que eu não ia perder o bebê. A enfermeira chegou pra mim e falou assim: fica tranquila, você não vai perder seu bebê, vai dar tudo certo. Aí eu falei com ela assim: eu sei que vai dar certo, porque o Senhor está olhando por mim. E ela só sorriu. Depois, eu me lembro que eu estava num hospital que era um pronto-socorro, lá em Lisboa. Era um pronto-socorro. Eu sei que ele se chama Hospital Pronto-Socorro da Amadora, uma coisa assim. Não, na verdade, o bairro que ele fica é Amadora, mas o nome dele é outro. Eu já me esqueci o nome. E eu estava nesse hospital que era um pronto-socorro. Ali atendia de tudo. Tudo que acontecesse ia para esse hospital. Então, como o meu caso aparentemente era muito grave, era gravíssimo, elas me encaminharam para um hospital só de grávidas, que fica no centro de Lisboa, bem no meio ali do coração de Lisboa. Eu estava em Lisboa, mas em um bairro, na Amadora. E eles me mandaram ali pro centrão ali, pro lugar cheio, bem turístico ali, só que um hospital. E lá só tinha grávidas de alto risco. Esse lugar é só para grávidas de alto risco. Eu me lembro que eles me colocaram na ambulância e ligou aquela sirene e começou. Meu marido não pôde ir, ele teve que ir de carro atrás. E ligaram aquela sirene, aquele barulho, e eu deitada ali, sempre deitada. Depois que o médico falou pra mim que eu não sairia mais do hospital, eu só ficava deitada, eu não levantei mais. E ali eu deitada, e eu vi a ambulância fazendo curva e andando rápido, e sirene ligada, e eu cheguei. Quando eu cheguei no hospital, eles já estavam com tudo preparado para parto. Eles prepararam tudo, falaram para mim que se o bebê nascesse, já tinha uma neonatal preparada, já me deu ali o suporte todo, já falou comigo tudo, e falou comigo que o bebê ia nascer, porque o colo do meu útero era muito curto, e que eu tava com muitas contrações rápidas, e que isso ia acontecer. E eu sempre orando ali, buscando o impossível do Senhor. Eu tô contando isso aqui, parece fácil e simples, né? Mas não foi. Foi um momento terrível. Foi um momento de muito choro. Eu chorava muito, eu tava muito angustiada, muito triste. Minha pressão subiu, foi lá para as alturas, por isso que eles ficavam sempre monitorando e aquela angústia. E depois que o meu marido, que eu entrei na ambulância, eu não vi mais meu marido. Eu fiquei mais angustiada ainda porque eu me via sozinha. Imagina, uma menina de 25 anos, sozinha, em outro país, só tinha um marido e ele não estava perto de mim. Então eu estava angustiadíssima. Eu sempre perguntando: cadê meu marido? Cadê meu marido? Elas falavam: ah, ele tá chegando, ele vai entrar. Sempre falava alguma coisa. E eu, com aquela angústia, com aquele sofrimento, aí elas me levaram. Não foi diretamente para a sala de parto, mas me levaram para um local próximo ali, me deixaram numa sala, porque se tivesse mesmo as contrações mais rápidas ainda, com menos tempo, parece, eu sei que eu ia para a sala lá de parto. Nisso, eu comecei só a orar.
Eu sempre orei muito, e ali eu estava orando constantemente, só que ali eu me vi sozinha. Eu me vi sem meu marido, eu me vi sem ninguém próximo a mim, e eu comecei a clamar, só clamava, eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, do meu bebê, Senhor. Pai, a última palavra é tua, o meu bebê não vai nascer, Senhor, ele vai nascer no tempo certo, ele vai ser formado dentro da minha barriga. Eu comecei a profetizar. Eu profetizava, Senhor, esse bebê vai nascer, mas no tempo certo, ele vai ser formado conforme tem que ser, ele vai ficar o tempo certo, ele não vai nascer de 4 meses. Eu repreendia todo o mal, toda a angústia, pedia calma no meu coração, sempre orando muito. De repente, as contrações começaram a parar, diminuiu, diminuiu, diminuiu. A enfermeira chegou perto de mim e falou assim, como assim? Você estava agora mesmo em trabalho de parto. E as contrações começaram a parar. E ali eu só glorificando a Deus e agradecendo. Eu falei, eu sabia que o Senhor está olhando por nós. Eu pensando, né? Senhor, obrigada. Eu sempre soube que o Senhor estaria olhando por nós, que o Senhor é por nós. Se o Senhor nos deu esse bebê, é porque o Senhor quer que esse bebê nasça perfeito e saudável. Porque tudo que vem de Deus é perfeito, né? E simplesmente as contrações pararam. Assim, milagrosamente, de forma que só o Senhor opera. Eu, com o colo do útero curto, com uma folha de papel, em trabalho de parto, e simplesmente parou tudo. Tudo parou. Aí, eu comecei a me acalmar, elas viram minha pressão voltar ao normal, tiraram aqueles aparelhos que estavam em mim, tirou o aparelho da minha barriga que monitorava a contração, tirou tudo e me levaram para outro quarto. Esse quarto já era mais calmo, né? Já não era com tantos médicos. E eu fui para esse quarto. Lá a enfermeira me perguntou se eu tinha me perguntou se eu queria comer, se eu queria jantar. Isso já era às 11 horas da noite, talvez. E perguntou o que eu queria, se eu queria comer peixe, frango. Me perguntou. Gente, esse hospital que eu tava das grávidas, a comida era simplesmente maravilhosa. O outro pronto-socorro, a comida não era boa, porque ali era comida de... Eu sei disso porque eu fui pra lá depois. Eu vou chegar nisso ainda. E a comida lá era para pessoas com diabetes, para todo tipo de doença, né? Então era comida sem sal, comida ruim. Mas esse hospital que eu fiquei das grávidas, a comida era sensacional, de nutricionista, deliciosa. Eu falei com ela, eu gosto de carne de vaca. Aí me trouxe, eu acho que ela me trouxe umas batatas com a carne de vaca. Lá a comida é muito saudável, elas me davam sempre uma comida muito saudável. Então tinha sempre um carboidrato, uma proteína, uma verdura, sempre tinha isso, né? Aí eu comi aquela comida muito gostosa. E meu marido chegou, conversou comigo, aí eu contei pra ele toda a experiência que tinha acontecido, o que aconteceu na ambulância, quando eu cheguei no hospital, as contrações, contei o milagre do Senhor, que as contrações tinham regredido até parar. E só que aí na minha mente eu iria voltar pra casa, porque eu não tinha ainda entendido a dimensão do meu problema. Então eu tava feliz, porque foi um terror, né? Eu fui fazer essa ecografia no início da tarde, tipo depois do almoço. Isso já era 11 horas da noite. E aí, eu achando que eu ia embora, tava tudo tranquilo, tudo de boa, né? E aí, eu descubro que eu não iria embora, que eu ficaria internada. Nisso, meu marido foi embora, porque meu marido trabalhava, então ele tinha que ir embora dormir para trabalhar no dia seguinte. Eu falei com ele que não tinha problema, que ele podia vir me visitar depois do trabalho, né, no dia seguinte. E aí, a médica... aí a enfermeira me passou para outro quarto que tinha muitas mães com bebês na barriga e com problemas. Tinha uma mãe lá que tinha eclâmpsia grave, outra mãe tinha outro problema. Eu descobri o problema de cada uma porque nós viramos colegas e a gente conversava muito, né, eu e as mães. Aí eu fui para esse quarto aí que tinha várias mães e a médica passava, médica ou médico, porque era sempre mudava, né, eles passavam sempre na parte da manhã. Parte da manhã ou perto da parte da tarde. E aí, eu não podia mais levantar. Eu perguntava pra enfermeira se eu podia ir no banheiro. Ela falava que não, que eu tinha que pedir uma coisa que lá chama espreguiçadeira. Aqui no Brasil se chama comadre, que é onde faz xixi. Só o número 2 que eu podia ir ao banheiro. Mas, aí, sempre que eu queria fazer xixi, era na comadre, nessa espreguiçadeira, eu precisava apertar um botão que ficava na cama e elas traziam pra mim. A partir dali, eu não levantei mais. Eu levantava uma vez por dia pra tomar meu banho, escovar meus dentes
E se eu tivesse vontade de fazer o número 2, usar ali na parte da manhã. E foi essa a minha rotina. Eu só levantava uma vez ao dia, só escovava meus dentes uma vez ao dia. E, como eu tava dizendo, a médica chegou, veio me dar o relatório de tudo. Aí a médica me explicou de forma científica lá a questão do colo do útero curto, me explicou tudo novamente. E ela simplesmente falou, aí eu falei pra ela, tá, doutora, e quando eu vou ter alta? Ela, você não vai ter alta. Você não sai daqui antes das 28 semanas. Eu estava com 22 semanas. Eu não tenho certeza porque eu não olhei os papéis ali antes. Eu não sei se eu estava com 17 semanas ou 22 semanas. Eu sei que era 4 meses. E eu fiquei ao todo internada. Eu tive a gravidez 4 meses, normal, e 4 meses eu fiquei internada. Eu acho que eu tinha 22 semanas. E ela falou, você não vai mais sair do hospital antes das 28 semanas. Aí eu falei, comecei a chorar. Comecei a chorar, desesperada, porque já comecei na minha cabeça, eu vou ficar nesse hospital todos os dias, eu vou ficar triste sozinha, e começou, né? E grávida já tem um sentimentalismo ali, né? Grávida fica com os hormônios à flor da pele. Aí, ela me falou aquilo, eu ouvi tudo, fiquei triste e tal. Pra vocês terem noção, uma gravidez normal, eu não tenho certeza, mas eu acho que são feitos 3 ultrassons. O primeiro, o segundo e o terceiro. Eu não sei se são 3 ou se são 4. Eu sei que são poucos ultrassons. Eu fazia ultrassom todos os dias. Eles lá monitoravam a minha gravidez todos os dias. Eles olhavam o colo do meu útero. Eles olhavam o bebê. Tem um detalhe que eu me esqueci. Antes de eu sair do pronto-socorro, que eu tava no pronto-socorro, né, o hospital, que era um pronto-socorro, eu saí dele e fui pro hospital que tinha só grávidas. Antes de eu ir pra esse hospital de Lisboa, que eu estava na Amadora, uma médica ali, com aquele trabalho de parto, que eu já tinha entrado em trabalho de parto, né, tava com contrações. Uma médica colocou em mim um pessário. Um pessário é como se fosse um anel. Ele é em forma de um anel, bem espesso, e ela coloca no colo do útero. Ela introduz ali até o final e coloca ali. É um suporte, um apoio ali pro útero, que é curto, né? Então fica ali no suporte ali. Então, era um pessário, ele era azul, bem grosso, e colocou ali, aquele negócio ficou ali, que era o que me dava era o que me dava a liberdade de ir ao banheiro, né? Uma vez por dia. E também eu podia me pesar, que eu me lembro que elas ficavam monitorando meu peso também. Não só meu, né? De todas as grávidas ali. E aí, todos os dias eu fazia ultrassom e via como tava o bebê. Eu me lembro que eu conversando com uma enfermeira, eu falei pra ela assim, minha gravidez, reclamei ali, né, da gravidez e tal. Ela falou comigo assim, mãezinha, você tem que agradecer, porque o seu problema é com você. Você apenas precisa ficar de repouso para que seu filho nasça. E as outras mães, que o problema está no bebê. Muitas vezes é um bebê sem peso, é um bebê que não desenvolveu. Você tem que agradecer, porque o problema sendo em você, você pode resolver. E as outras mães que é no bebê. E a partir dali eu realmente comecei a agradecer e não reclamava mais. Mas, olha, vocês podem ver que já teve um milagre aí, né? Maravilhoso, um milagre, assim, dos céus. Eu cheguei na emergência do pronto-socorro, a médica falou, seu bebê vai nascer e vai morrer, bem fria. E depois eu fui de ambulância ali, cheguei no outro hospital das grávidas e contração, 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 contração e parou tudo. Milagre de Deus. Isso aí é só Deus pra fazer. Elas nem souberam explicar como isso aconteceu, né? Isso é coisa de Deus. Eu falo elas porque sempre era uma médica mulher e enfermeira mulher que tava lá no plantão quando elas estavam cuidando de mim. E aí começou esse período meu de ficar no hospital. E nisso, as irmãs da minha igreja, da igreja que eu frequento, elas toda quarta-feira se reúnem, porque toda quarta-feira é a reunião das senhoras. Eu era jovem, casei nova, tinha 25 anos, mas eu já estava no grupo das senhoras casadas, né? E eu sempre participei desse grupo. Nesse grupo a gente se levanta e ora pelas grávidas, pelas viúvas, pelas mulheres pelas irmãs que não convivem com seus maridos, pelos desempregados, pelos enfermos, pelos idosos.
pelo ministério local nosso, pelas crianças, adolescentes, intermediários, pelos jovens, são vários motivos de oração. E as grávidas, né? E nisso, eu no hospital e as irmãs sempre intercedendo por mim. Toda quarta-feira que elas se reuniam, sempre lembrando de mim. Falavam meu nome, né? Elas oravam por mim mesmo, Maiandra e tal. Falava o nome do bebê, né? Que meu filho chama Benjamin. E elas oravam constantemente, sem cessar. As irmãs, nossa, é por isso que quando eu estou no trabalho, né, das senhoras também, e quando eu estou na reunião das senhoras, é por isso que eu também me dedico a esse trabalho, porque eu preciso orar pelas grávidas, assim como um dia elas oraram por mim. E isso agrada ao Senhor, né? Agrada a Deus, nossa oração. As irmãs eram tão queridas, porque como eu falei, minha família estava longe. Minha família estava no Brasil, aqui no Brasil, e eu lá em Portugal. Então as irmãs eram umas queridas. Eu tinha uma que chamava Ana, ela se chama Ana, uma senhora. Eu amo a Ana, assim, de coração. E outras, muitas outras. E elas levavam frutas pra mim. Elas estavam sempre me levando frutas. Era impressionante. Eu nunca ficava sem frutas. Elas estavam sempre me levando frutas. Eu me lembro que eu sentia desejo de comer McDonald's. E nesse lugar que eu tava, das grávidas, podia entrar McDonald's. Meu marido levava pra mim, mas as irmãs era só fruta. Elas falavam, você está deitada, você precisa comer só fruta. E foi uma gravidez saudável, assim. Eu comia muita coisa saudável, né? O hospital me dava muita comida de nutricionista. E ali começou tudo, né? Começou aquela... Eu não vou dizer luta, mas é uma luta interior. Não é uma luta por causa do hospital. É uma luta interior, porque eu era muito bem tratada no hospital. Eu comia bem, eu era bem tratada. De vez em quando, Ai, esqueci como se chama, auxiliar da enfermeira. Uma técnica. De vez em quando, a técnica de enfermagem não tinha muita paciência ou chegava no mau dia dela, porque quem nos ajudava com a espreguiçadeira, com essas coisas, eram as técnicas, né? As enfermeiras vinham mais para outras coisas. Então, elas, de vez em quando, eu pegava uma ali que não tava com muita paciência, tava sem educação e tal, mas eu relevava. Só que eu tava muito sentimental por causa da gravidez, por causa do meu problema, então eu chorava muito. Mas sempre agradecendo a Deus, jamais reclamando, sempre agradecendo a Deus pelo milagre que ele operou. Aí eu vou contar pra vocês agora uma experiência que eu tive com a palavra, com a Bíblia. Eu tava num momento, ele foi passando os dias, foi passando o tempo, foi passando, né? Eu fiquei 4 meses internada, foi passando ali o tempo. Meu marido sempre me visitando e tal. As minhas amigas lá, que eu fiz amiga, né? Tinha amigas na igreja, eu tinha outras amigas. E aí eu estava muito angustiada. Muito angustiada. E eu falei assim, Senhor, eu quero sair desse hospital. Ah, eu perguntei pra médica, numa dessas visitas, né? Eu perguntei, doutora, eu posso ir embora? Ela falou assim, você pode ir embora a hora que você quiser, você não é obrigada a ficar aqui. Só que você vai assinar um termo de responsabilidade que se o seu bebê nascer antes do tempo, a culpa é sua, o problema é seu. Os portugueses, eles são curtos e grossos. Eles falam na lata. Você perguntou, você tem a sua resposta. Ela falou pra mim, bem plena, você vai ter sua alta, basta você assinar, e se o seu bebê nascer, o problema é seu. Você que aguente com suas consequências, né? Tipo assim, que ela quis dizer. Aí, ok. Aí nisso, chega o período da tarde, assim, umas 5, 6 horas, já começa a ficar um clima mais triste, um clima mais... Não tem mais ninguém, todo mundo já visitou todo mundo, porque o quarto tinha várias pessoas, várias grávidas, então várias visitas, o dia todo era animado, pessoas, vozes, era bom, sabe? O ambiente era bom. Não era um ambiente de hospital, era um ambiente de grávidas, era um ambiente legal. E aí, eu, angustiadíssima, lá no hospital, tinha a nossa cama, e nós podíamos pegar a cortina e virar a cortina, assim, e a cortina fechava todinha. A nossa cama ficava toda fechada, que é onde a gente podia fazer alguma coisa ali, até pra usar a espreguiçadeira, né? A gente fechava ali toda aquela cortina. E eu fechei aquela cortina, não precisa levantar, eu podia só mexer no motor da cama, eu levantava, inclinava e deitava. E eu fechei toda aquela cortina e comecei a chorar e comecei a orar e falando, Senhor, eu não aguento mais ficar nesse hospital e, sabe, né, coisas do ser humano. E eu falei assim, Senhor, eu vou consultar na sua palavra se eu posso ir embora. Eu quero ir embora e eu vou assinar aquele papel para eu ir embora.
falava desse jeito, né? Rebelde. Eu vou assinar aquele papel, eu vou embora, não quero saber de nada. Não, em casa eu fico em repouso, em casa eu vou me cuidar. Mas em casa a gente nunca se cuida, né? A gente quer fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Foi o que a médica me falou, em casa você não vai se cuidar. Porque em casa a gente tá sempre querendo fazer alguma coisa. Vai querer ir ao banheiro toda hora, sempre vai querer fazer uma comida, sempre vai querer arrumar alguma coisa pra fazer. E aí, porque eu não sentia dor, não. Eu não sentia dor, porque já tinha parado as contrações. Mas, se eu fizesse esforço, ficasse andando, deixasse o meu peso e ficasse em pé demais, as contrações poderiam voltar, né? Óbvio. E aí, mesmo com o pessário ali, não é nada segurava, né? A gravidez, vamos dizer assim. O que segurava é meu repouso mesmo, repouso total. Eles até usavam esse termo, que eu estava em repouso total. E aí, eu consultando, eu orando, orei e falei, Senhor, eu vou consultar o Senhor. Aí eu fiz a oração. Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. Pai, fala comigo na tua palavra se eu posso sair desse hospital. De olhos fechados, eu abri a Bíblia de olhos fechados e coloquei meu dedo em cima de um versículo. O meu dedo não caiu no versículo, caiu no título de um capítulo, que foi... O meu dedo caiu em Lucas 2, caiu em Lucas, no capítulo 2. Só que o Lucas 2 tem vários títulos, vários textos, né? Vamos dizer assim. Tem vários títulos. E eu coloquei em cima do... Aí tem lá, Lucas 2, 39. Mas eu não coloquei no versículo 39. Eu coloquei no versículo do 39. Quando eu coloquei meu dedo em cima do versículo, estava escrito assim, ó. O menino Jesus no meio dos doutores. Tipo, eu não preciso de falar mais nada, né? Pro Senhor. Tipo, eu entendi claramente. O menino Jesus no meio dos doutores. Eu entendi que o Senhor estava falando comigo o quê? Que o meu filho, o menino, estava no meio dos doutores. E é ali que ele deveria ficar. Senti claramente isso no meu coração, que ele estava ali e deveria ficar lá até o momento que eu ganhasse alta. Então, angustiada ainda, com o coração assim, aflito, rebelde, né? Porque é da natureza do ser humano, mas obediente ao Senhor. Eu tenho 1000 defeitos, mas uma coisa eu sou obediente a Deus. Quando Deus revela qualquer coisa pra mim, e eu tenho certeza que vem de Deus, seja em sonhos, revelações, não interessa a forma, seja na palavra, né, igual eu consultei. Quando Deus fala comigo, eu obedeço ali, sem questionar, eu obedeço na hora. E mesmo aflita, querendo ir embora, eu aceitei a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa e agradável, né? E ali eu fiquei. Passou o tempo, passou. Chegou às 28 semanas. Eu cheguei pra médica toda feliz. Doutora, 28 semanas. Você me disse que eu teria alta. Ela virou pra mim e falou, eu? Eu não falei que você vai ter alta com 28 semanas, não. Você vai ter alta com 32 semanas. Olha aí, 28, 29, 30, 31, 32. Eu ia ficar mais um mês no hospital. Porque um mês tem 4 semanas. Eu ia ficar mais 4 semanas no hospital. Mais um mês. Então, quando deu 3 meses, 28 semanas, eu falei que eu ia ter alta, porque ela tinha me dito isso. Só que ela me disse lá no começo, quando eu entrei no hospital. Talvez ela pensou que sim, né? Mas como ela viu que o meu caso continuou grave, eles viram, né, todos os médicos, não me deram alta. E falou comigo, não, você não vai ter alta. Só com 32 semanas. Gente, toda aquela alegria que eu tava eu já tinha aceitado que o menino estava no meio dos doutores. Então eu tava calma, esperando minhas 28 semanas. Mas quando chegou as 28 semanas eu não tive alta. Começou de novo a angústia, a tristeza. Nossa, gente, ficar no hospital é muito, muito ruim. Eu não conseguia dormir. Sempre tinha uma grávida que tava com algum problema. Sempre tinha um bebê nascendo antes da hora. Sempre tinha alguma coisa. Às vezes eu tava ali, ó, de madrugada, dormindo. As luzes todas se acendiam. E eu acordava, assim, uma mãezinha lá com algum problema. Então, enfim. Sem contar a saudade do meu marido, né? Porque meu marido, eu amo ele mais que tudo, né? Deus em primeiro lugar. Mas eu amo meu marido demais. Então, e a gente sempre foi muito apegado. A gente é muito íntimo um do outro. Então, nossa, ficar longe dele tava sendo pra mim um martírio. Tava horrível ficar longe dele, porque eu e ele somos carne e unha, né? A gente é muito grudado. Eu e meu marido, nós temos 16 anos de relacionamento
e 11 anos de casados. Esse ano a gente faz 12 anos de casados. Então, imagina, 16 anos com a pessoa e a gente se ama muito, né? A gente é um casal, graças a Deus, feliz. Então, nossa, eu queria muito ficar perto dele. Mas, enfim. Mais uma vez, eu aceitei toda aquela dificuldade de não ir embora e fiquei quieta. Aí, nisso, em todos esses meses que passaram, entrava grávida, saía grávida, entrava grávida, saía grávida. E eu sempre lá, eu era a que mais ficava lá. Aí entrou uma portuguesa, gente boa pra caramba. Eu me lembro que ela era da região dos Açores, lá em Portugal. E pensa na mulher, gente boa, mas ela era tão engraçada, ela me chamava de brasileira danada. A gente ria tanto naquele hospital, a gente ria tanto, mas, nossa, entraram outras grávidas brasileiras, entraram grávidas angolanas, portuguesas, porque Portugal é assim, né, cheio de etnias. E foi um período legal, a gente conversava, mesmo eu desesperada pra ir embora, mas foi um período legal. E a gente conversava e tal. E nisso todo mundo começou a ir embora, só que os bebês começaram a nascer antes do tempo. Essa portuguesa mesmo, eu esqueci o nome dela, ela é Sandra. A Sandra era muito gente boa. E o bebê dela, a menininha dela, nasceu de 7 meses. E a menininha dela foi pro coisa lá de, acho que é neonatal, né? Eu sei que a criancinha dela ficou lá naquela incubadora, aquelas coisas todas. E a Sandra teve alta, saiu. Teve outra brasileira também, que o bebezinho nasceu. Outra nasceu de 5 meses, outras de 6 meses, e assim foi. E eu fui ficando, o Senhor foi me guardando, o Senhor foi segurando esse bebê aqui dentro, né? Também eu não levantava, fazia o que a médica mandava, eu ficava quietinha no meu canto. Sempre fazendo ultrassons e tal. Ecografias, né? Lá se chama ecografia. E aí todo mundo teve alta, todo mundo foi embora. E chegou as 32 semanas que eu tanto almejava. E a médica falou, hoje você vai ter alta, Mayandra. Mas eu falo assim, a médica, mas não era a mesma médica, porque estava sempre rodando, o plantão dos médicos rodam. Só que era sempre médicas mulheres que me atendiam, sabe? E aí, a médica lá, não sei quem foi uma médica, ela falou, Mayandra, agora você tem alta. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E aí meu marido foi, me buscou e tal, aí eu fui pra casa. E pra ir pra casa, ambulância. Quem disse que eu podia ir no carro com meu marido? Negativo. Eles cuidavam mesmo de mim, né? Eles cuidam mesmo das grávidas de alto risco. E colocaram eu na ambulância e me levaram. E adivinham, os bombeiros me levaram no colo, sério, até minha casa. Perguntaram onde eu queria ficar, se era no sofá ou se era no meu quarto. Eu falei, pode me deixar aqui no sofá, na sala. E me deixaram lá. E eu tinha todas as recomendações. E realmente eu não fiz esforço. Eu fiquei sempre sentada no sofá, tomava o meu banho uma vez por dia, tudo certinho. Só que aí eu cheguei lá com 32 semanas, aí foi 32, 34, 35, 36. 3 semanas depois, o meu filho nasceu. Ele nasceu de 36 semanas mais 6 dias. 37 semanas não considera mais um bebê prematuro. O meu bebê não nasceu prematuro. O milagre do Senhor foi completo. Deus é maravilhoso. Deus, assim, ele fez tudo perfeito e completo na minha vida. Esse milagre foi completo. Esse bebê nasceu perfeito e saudável porque o Senhor quis. O Senhor me deu esse bebê que eu falei que eu não planejei, né? Porque a gente estava em Portugal, tinha só um ano, queríamos fazer muitas coisas, enfim. E Deus, ele me deu o bebê e o Senhor honrou até o fim com esse bebê. E aí eu me lembro que eu estava tomando banho, lá no banheiro da minha casa, e grávida de primeira viagem. Eu fui fazer xixi, saiu uma coisinha lá na minha calcinha, mas eu não sabia o que era. Hoje eu sei que era tampão. E eu não sabia o que era. Saiu lá uma gosminha lá, meia verde, meia amarela, sei lá. Aí eu não pensei nada, né? Aí eu fui tomar meu banho. Quando eu fui tomar meu banho, gente, desceu um monte de água, um monte de líquido amniótico. Desceu um monte. Aí eu comecei a ficar desesperada. Aí eu senti uma pontada, né? Aí eu comecei a ficar desesperada. Porque na minha mente era o seguinte: eu sou grávida de alto risco e qualquer coisa que eu sentir, esse bebê vai nascer. Eu pensei logo isso. Ah, um detalhe que eu não contei pra vocês. O Benjamin, ele não virou, ele não encaixou. O Benjamin ficou a gravidez toda sentada.
Não sei se foi porque eu fiquei a gravidez toda deitada, mas ele não virou. Ele não virou de cabeça pra baixo. Encaixou, não. Ele encaixou o bumbumzinho dele ali. Então, minha gravidez já era planejada uma cesariana. Então, a médica me falou que quando eu sentisse que eu estava em trabalho de parto, o líquido, qualquer coisa, não demorasse e fosse chamar ambulância, sempre chamar ambulância, nunca eu ir no carro, chamar ambulância e ir pro hospital, porque a ambulância eles iriam me ajudar, qualquer coisa, né? E aí, o líquido desceu, eu comecei a ficar preocupada, meu marido estava trabalhando, eu peguei o telefone, liguei pra ele e falei, amor, o líquido desceu, o bebê vai nascer. Aí ele falou lá com o pessoal do trabalho dele, todo mundo ficou alegre, vai ser pai, o bebê vai... Não, já era pai, né, mas o bebê vai nascer, todo mundo ficou alegre. E ele foi, e veio. Aí eu falei com ele assim, olha, eu não me lembro, isso tem 7 anos, tá? Eu não me lembro se ele chegou em casa ou se quando ele chegou a ambulância tinha chegado já. Eu acho que o meu marido foi direto para o hospital, porque a ambulância chegou muito rápido. A ambulância lá é muito rápida. Ainda mais quando você fala que é uma grávida de alto risco, é assim, ó, eles chegam. E aí eu liguei pro meu marido, falei, olha, eu vou chamar a ambulância e tal. E aí eu chamei a ambulância veio. Eu falei pra eles, ó, eu sou grávida de alto risco, eu não posso andar, meu líquido começou a descer, eu tenho um pessário e tal. Aí chegou um bombeiro e uma mulher bombeiro também. E aí eles subiram a escada, eu abri a porta pra eles, aí eu não fui do colo, nada disso não, eles me ajudaram a descer, eles me seguraram, né, e eu desci. Nisso eu já tava com tudo arrumado, minha bolsa maternidade, tava tudo já arrumado. Só que eu não levei nada. Meu marido foi em casa e buscou tudo, porque eu não levei nada. Eu fui com a roupa do corpo e meus documentos, eu levei meus documentos. E aí eu desci na ambulância com ele, desci a escada, eu morava no terceiro andar, ou segundo, acho que eu morava no segundo andar. Desci e fui pra ambulância, lá eu sentei e a mulher lá, a bombeira, sempre conversando comigo, muito simpática, portuguesa, um amor de pessoa, e sempre falando comigo que ia dar certo e tal, que a gravidez era de risco, né, mas que ia dar tudo certo e tal. Falei pra ela que eu tinha uma cesariana planejada, assim que o bebê desse sinal que queria nascer, que eu devia já ir falar que era uma cesárea, né? E aí, gente, quando eu sentei na ambulância, desceu tanto líquido, eu ia falar água, desceu tanto líquido, mas tanto líquido que parecia uma cachoeira saindo assim debaixo da minha perna. Eu lembro que eu fiquei tão constrangida que eu falei com ela assim, ai, desculpa, eu molhei todo o seu carro, agora você vai ter que limpar. Ela, não, não se preocupe com isso não, não pensa nisso não, esquece. E aí, ela falou comigo assim, liga pro teu marido, fala pra ele ir diretamente pra recepção, porque ele tem que pegar os documentos com você e ele tem que dar entrada ele tem que dar entrada lá. E ele tem que ficar com os documentos, você não pode ficar com nada. Você precisa tirar a aliança, você precisa tirar tudo. Você tem que ficar sem nada, entregar tudo pra ele. Aí, nisso, eu já tinha falado com ele, né, que ele já estava no hospital me esperando também, porque ele saiu de Lisboa. Eu não sei onde ele estava trabalhando no dia, se era Lisboa, onde era. Eu sei que ele chegou rápido no hospital e ambulância também. Aí, nisso eu já não andei mais, né? Elas me colocaram na cadeira de roda, eles me colocaram na cadeira de roda na ambulância e me levaram à recepção. Meu marido chegou, deu toda a entrada nas papeladas lá, no papel lá de das grávidas lá. E o parto não foi no hospital de Lisboa das grávidas, não. De alto risco, não. O parto foi no hospital que eu estava antes. O da Amadora, que era o pronto-socorro. Foi lá o parto. Porque lá é um pronto-socorro, mas tem tudo, 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 tudo. O parto, coisa de gente que quebra osso, tem de tudo lá. E aí eu fui, meu filho nasceu nesse hospital. E eu fui para esse hospital, eu sempre tinha que contar a minha história, que minha gravidez era de risco e tal, tinha que contar sempre tudo. Meu marido também falou com eles lá. Eu falei que era uma cesariana planejada, marcada, né? Porque o bebê não tinha virado. Aí eles me levaram pra sala, ao lado do parto, a mesma sala que eu fiquei quando eu dei entrada. Quando eu dei entrada nesse hospital, lá no início, quando eu tinha 4 meses de gestação, lembram? Pois é, eu fiquei numa salinha. Essa salinha era a mesma, porque essa sala era a sala que me levaria pra sala de parto. Olha pra vocês verem como que tava grave a situação no começo. E eu fui pra essa salinha e fiquei lá. Aí eu falava, cadê meu marido? Cadê meu marido? Sem procurar. Cadê meu marido? Eles não deixaram ele entrar na cesariana. Não deixaram. Mas nessa salinha ele ficou comigo. Ele foi e ficou comigo.
Gente, eu comecei a sentir aquelas contrações de ter bebê. Ai, horrível, a dor. Aí veio uma médica e tirou o meu pressário. Quando essa médica tirou, gente, aquele anel ali de dentro, mas desceu tanto líquido, mas tanto líquido. Mas foi tanta coisa que molhou a médica tava de sapatilha, calça. Molhou toda a sapatilha, a calça dela. E eu sempre pedindo desculpa. E eu, ai, me perdoa, doutora, não sei o que. Ela, não pede essa desculpa, isso é normal, você está grávida, isso é normal. Não se desculpe. E aí, ali desceu, líquido, líquido, e aí começou as dores do parto. Ai, que dor forte, hein? Aí começou aquelas dores, aquelas dores. Aí ela me voltou pro quartinho lá, deitei lá. Aí ela falou pra mim assim, você vai ficar aí, a enfermeira vai ficar te olhando. Se você sentir uma dor muito forte, você chama ela porque você vai entrar pra sala de parto. Eles não fizeram toque em mim, porque já sabiam que meu colo do útero era curto, então já tava ali com as contrações, já tava tudo fino, né, pra ter o bebê. Então, aí seria cesariana, não fizeram toque em mim, graças a Deus. E ali eu falei, ai, amor, tá doendo demais, chama a enfermeira, tô com muita dor. E esse bebê não virou, daqui a pouco esse bebê nasce tudo errado aqui. Eu não falei isso não, mas eu pensei, o bebê não virou, daqui a pouco ele nasce desse jeito, chama a enfermeira, chama a enfermeira. Aí ele chamou a enfermeira, ela viu que realmente estava ali as contrações rápidas, me levou pra sala, pediu ele pra esperar lá fora, me levou pra sala de parto, cesariana. Eu cheguei lá, aquela famosa pose da cesariana, né, que é ficar assim pra baixo. O médico anestesista foi lá, botou a anestesia na minha coluna. Eu deitei e fizeram o parto. Eu senti aquela pressão assim, puxando o bebê e tal. Não senti dor, mas a pressão de puxar o bebê. Aí foi um médico, o médico era angolano, aí ele fez meu parto. A enfermeira que estava ajudando o doutor sempre me mostrou meu bebê, eu fiquei feliz e tal. E a enfermeira sempre me mostrando o bebê, olha, mãe, o bebê tá aqui. E sempre que eu queria dormir por causa da anestesia, ela não deixava eu dormir. Mãe, olha pro seu bebê. Porque eu não sei esse negócio de roubo de bebê, sabe? E como meu marido não tava lá, eu tinha que ficar sempre de olho no bebê. E ela tava sempre me chamando, olha aqui o seu bebê, como ele é, onde que ele tá. E realmente, ela me mostrava sempre o bebê, onde ela levava ele. E aí ela deu banho no bebê, fez tudo, enrolou ele e botou em mim, pôs ele pra mamar e tal. O colosso, né? Colostro. E aí chamou meu. Aí me tirou da sala de cirurgia, que foi uma cirurgia, né, cesariana. Me tirou da sala de cirurgia. Eu já encontrei meu marido viu o bebê e tal. A gente ficou feliz, ele me abraçou, me beijou. Eu deitada ali, né? E foi isso. E foi isso o relato do meu parto. O meu bebê nasceu de 36 semanas mais 6 dias. Mais um dia era 37 semanas, que é considerado um bebê não prematuro. Mas ele não foi prematuro, ele nasceu perfeito, saudável, para honra e glória do nome do meu Senhor. Esse é um relato de uma gravidez de alto risco, onde Deus operou um grande milagre. E esse milagre eu tenho certeza que foi do Senhor. E as orações das irmãs, nossas intercessões, tudo. Meu marido também sempre intercedendo, sempre indo à igreja, sempre orando. E o Senhor, Ele nos deu essa criança maravilhosa que hoje tem 7 anos, é nosso filho, nossa maior bênção, nosso maior orgulho. Uma criança que a gente ama muito, ele é muito amado, a gente cuida com muito amor. E passei perrengues lá em Portugal com essa criança pequena, sem ninguém para me ajudar, sem sogra, sem mãe, sem ninguém. Só eu, Deus, meu marido. Esse menino me dava trabalho para dormir de madrugada. Gente, foi uma luta, porque eu estava sozinha, mãe de primeira viagem. Nossa, tem outro relato para contar depois para vocês, que eu tive uma crise de pedra na vesícula com esse menino com 4 meses, eu acho. Tinha 4 ou 3 meses de vida. Foi um terror. E vou contar pra vocês também um vídeo curto, porque é menor, né, o relato. Vou contar pra vocês. Então é isso. Esse foi o meu relato de um parto que não foi prematuro. Tinha tudo pra ser, mas não foi. O Senhor operou um milagre no meu parto de risco. E eu conto pra vocês esse testemunho maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é magnífico. E eu amo estar na presença do Senhor. E é isso. Um abraço, um beijo, que Deus possa abençoar vocês e que Ele possa estar sempre em nossos corações. Tchau!